Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius e bom pessoal, hoje estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez no vídeo de hoje nós temos mais um Falando Sobre. E dessa vez o tema desse Falando Sobre é nada mais nada menos do que a história Monstros do ID da Turma da Mônica Jovem. As edições 15, 16 e 17 da primeira remessa da Turma da Mônica Jovem ou a edição de número 7 dos fascículos dos encadernados das edições antigas. Seguinte, eu cheguei à conclusão de fazer esse vídeo, mas na verdade eu estava na dúvida se eu fazia sobre Monstros do ID ou sobre a Graphic MSP Lembranças da Turma da Mônica. Então, eu fiz uma enquete lá nos stories do meu Instagram e lá vocês decidiram que eu fizesse um vídeo sobre os Monstros do ID. Então, seguinte, se você ainda não me segue lá no Instagram, corre, porque você pode me ajudar a fazer os vídeos sim. É só você me seguir lá, @ViniciusGhost_, que sempre quando eu estiver com alguma dúvida de qual vídeo gravar, tipo, se eu gravo sobre esse gibi de Chico Bento Moço, ou esse da Turma da Mônica Jovem, ou se eu gravo esse, ou se eu gravo aquele, enfim. Quando eu estiver com uma dúvida entre dois temas ou dois vídeos, alguma coisa assim em geral, eu mando lá uma enquete nos stories pra vocês e vocês votam se vocês preferem esse ou se vocês preferem aquele. Mas se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aí aqui embaixo. Já atingimos os 1.300 inscritos, agora é rumo aos 1.400, rumo aos 1.500 e, é claro, agora já é lei aqui no canal. Temos vídeo toda segunda e sexta-feira às 9h30 da manhã. Se não saiu nesse horário ou então não saiu no dia é porque aconteceu um probleminha, né? Então, mais um motivo para você me seguir lá no Instagram, porque lá eu aviso quando não tem vídeo, então quando não teve, quais foram os motivos e tudo mais. A história já começa com um negócio assim bem profano, bem profundo e ao mesmo tempo uma coisa assim para você ficar bem reflexivo. Porque, se liga só no que tá escrito aqui. Existe um lugar que todos temem, um lugar profundo, escuro, terrível. O lugar onde nasce todo o mal do mundo. Todos conhecemos esse lugar, todos sabemos que ele existe, mas não queremos olhar para ele, não queremos nos lembrar dele. Não queremos porque temos medo, vergonha, aversão. Não queremos lembrar desse lugar maligno porque ele está dentro de nós. Para quem não sabe, a terra do ID, ela está sempre no subconsciente da gente. Todos nós temos monstros interiores e isso é o que vem à tona na turminha, começando com Mônica, ou seja, a Canin, que é o monstro do ID de Mônica. O monstro do ID é a sua personalidade ruim, é o seu lado egoísta, o seu lado mesquinho, tudo que tem de ruim é o seu monstro do ID. E quando você é muito mesquinho, quando você canaliza suas forças nessa energia ruim, ela é esse monstro, é o monstro que todo mundo teme, é o monstro que ninguém quer ver, o monstro que tá todo mundo, tipo, querendo esconder esse lado. Porque todos nós, é claro que nós temos um lado bom e um lado ruim. E essa história, a primeira parte dela é retratada com o surgimento do monstro interior de Mônica. Porque ele sente uma perturbação, tipo, que alguém tá chamando ele e tudo mais. E o que era? Era Mônica, porque ela estava muito puta da vida. Então acabou ela se estressando muito, porque ela tinha visto uns posts na internet de Cebola, tipo, xingando ele e tudo mais. E ela achava que aquilo ali já era coisa do passado. Ou seja, tava tudo muito estranho até aí, até porque acontecia uma coisa com Mônica e acontecia uma coisa com Cebola que a gente ficava tipo, o que é que tá acontecendo, né? Até que chegou a hora que Mônica foi falar com Cebola pra realmente ver o que era que tava acontecendo, porque o pessoal tava falando as coisas de Mônica, mas ela, tipo, não tava se ligando porque, tipo, ela não tinha feito nada daquilo de ruim com Cebola. Então, quando ela foi falar com ele, ela viu nos olhos dele sofrimento, essas coisas, e ela percebeu que ele não estava bem, que aquilo estava realmente afetando ele. Então, quando Mônica sai correndo, é que ela consegue encontrar o seu monstro do ID, claro, na sua verdadeira forma. Então, aparece o professor Licurgo, e eles têm um diálogo lá explicando o monstro do ID, essas coisas e tudo mais. A gente fica meio que tipo, o que é que o louco tá fazendo nessa história? Opa, louco não, Licurgo, daqui a pouco ele tá brotando aqui, eu tô doido que nem ele. Oi, meu Deus do céu, de novo, socorro. Mônica conhece o monstro dela, sendo que ele foge para poder fazer mais coisas maléficas. Por quê? Porque o monstro de Mônica é o quê? É a raiva dela, é ela querer tudo à força, tudo na base da obrigação, ela querer tudo do jeito que ela quer. Então o monstro não fica satisfeito com Mônica, né? E vai fazer suas traquinagens por aí. Ou seja, ele se transforma num monstro gigante e acaba atacando o colégio. E nisso aparece Mônica lá. E antes dela ir pra lá, é claro, Licurgo tem uma conversa com ela e tudo mais, bababá. Aquela conversa, sabe, que você fica tipo meio pra ficar por dentro da situação. Então
Mônica vai lá, enfrenta um monstro gigante, que é uma coisa que todo mundo já esperava, né? Mas uma coisa que ninguém esperava é que Mônica pula na boca do monstro gigante. Ela fica aprisionada e a Kanin conversa com ela e tudo mais, e Mônica consegue se libertar. E ela acaba não tendo mais medo de Akanin, mesmo ele na sua forma original, que no caso é essas coisas feias aqui. Parece com Mônica, né? Porque tem uns cabelinhos de banana, né? Mas assim, não vem ao caso. Então, Mônica tem medo e tudo mais, mas aquilo não é o suficiente pra ela, então ela captura ele com um cardzinho, ou seja, uma coisa de card game, que era bem coisa de mangá mesmo, e envolvia coisa de Japão e tudo mais, turma da Mônica Jovem, até porque era meio que estilo mangá, né, mais ou menos assim. Aí então tem aquele negócio que eles descobrem que tinha um monstro de Mônica que tava aterrorizando Cebola e tudo mais, aí chega aquela questão, quem foi que fez aqueles posts sobre Mônica? Não foi Cebola, foi nada mais nada menos do que quem? O monstro do ID de Cebola, que no caso é Soranin. E a história termina com ele falando com o mestre de todos, que no caso é o Dr. Bikuri, que no caso ele estava começando a executar uns planos para poder libertar todos os monstros do ID. Já na segunda parte, enquanto o professor Licurgo leva a turminha para poder tomar um sorvete na sorveteria dos monstros do ID, uma coisa que tipo, você fica... Poderia ter sido a sorveteria do bairro, né? Mas como eles estavam solucionando os monstros do ID, então vamos pra terra do ID, né? Nada melhor do que tomar um sorvetinho de monstro. Então, enquanto eles estão lá, tipo, tá todo mundo da turminha lá. Então o que é que Cebola continua fazendo no limoeiro? No caso, é Soranin se passando por Cebola também. E ele sai beijando todas as meninas do bairro. Tipo, todas mesmo. Ele sai passando o rodo em tudo. E é claro, pra não ficar de fora, temos alguém pra espionar também, né? Os planos, porque enquanto o Dr. Bikuri encontra com outro monstro e conversa com ele sobre o plano que ele tem de libertar os monstros para a Terra, então quem é que aparece lá? Nada mais nada menos do que Nimbus e Ângelo bisbilhotando lá para tentar descobrir o plano do Dr. Bikuri. Então a turminha pega, retorna para o mundo normal, que todo mundo fica brisando, tanto quando chega na sorveteria, como chega no mundo normal, como se estivesse dizendo, como é que a gente chegou aqui? Eu sei que teve um negócio lá, que depois teve outra coisa e um bagulho louco lá que... Como é que eles chegaram mesmo, que eu não lembro. Mas enfim, né? Quando eles chegaram lá, eles dão de cara com Soranin, logo de cara mesmo. Dão de cara, logo de cara, ó, perfeito. Então, quando eles se encontram com Soranin conversa com eles e tudo mais, que é o monstro do ID de Cebola, BBB, bababá. E quem é que aparece? Aparece um bocado de Power Ranger. Você já fica tipo dizendo, meu Deus, isso tá mais japonês do que nunca. E enquanto tá rolando lá a destruição da cidade pelos Power Ranger femininos lá, o que é que tá acontecendo? Nimbus e Ângelo continuam lá no mundo do ID e eles acabam o quê? Eles acabam se encontrando com os monstros e acabam dando de cara com o doutor. Então você pega e diz, pronto, lascou geral. Porque não tem mais nem pra onde correr. E lá no mundo, quando tava destruindo os negócios tudo, aí Mônica percebe que ela pode usar a Kanin. Ficou meio pesado, né, esse negócio de usar. Mas eu acho que é usar mesmo, porque... Corta. Então, Mônica pega o card que ela capturou a Kanin e ela usa esse card. E nisso ela fica com uma roupa bem de Power Rangers, uma roupa muito loucona, com capacete e tudo mais. Aí, meu querido, Mônica já tem força. Botou uma armadura nela que tem poderes e tudo mais. Sai da frente que lá vem gente. Não vem gente não, só vem Mônica mesmo. Porque Mônica já serve por um batalhão. A menina lá roubou o Power Ranger, sei lá o que é que diabo era. Tava tudo de capacete. Então, o que é que acontece? Soranin tira os capacetes de tudinho e todo mundo vê que são as meninas do bairro. Todas as meninas que Cebola beijou. Qual o único meio de vencer Soranin? Agora somente Cebola para vencer Soranin. Então ele sobe lá no outdoor, bem alto mesmo em um prédio onde Soranin estava. E ele tem uma conversa com Soranin e tudo mais e vê que não vai resolver nada. Então ele bota os pezinhos assim pra fora e morreu. Mas é claro que ele não vai, porque para Soranin estar vivo, Cebola precisa estar vivo. Então Soranin salva Cebola e eles entram no consciente de Cebola e Soranin tenta fazer aquele medo e tudo mais. Mostrar o id verdadeiro de Cebola, que tipo, era a ambição, porque Cebola sempre teve esse gosto de dominação mundial, não importa o que tivesse. Até que Cebola fala que ele realmente, ele queria a dominação mundial, ele quer dominar o mundo. Mas ele quer dominar o mundo, tipo, ficar reconhecido no mundo. Tipo, de um jeito que muitas pessoas vissem ele como uma pessoa boa e não como uma pessoa má. Então nisso Cebola acaba vencendo o monstro do ID dele e consegue capturá-lo. Então Cebola com a sua armadura de Power Ranger sai voando e leva a Mônica junto, porque senão ia acabar todo mundo se lascando lá. Enquanto Cebola tá voando lá com Mônica, quem é que ele encontra? Ele encontra Ângelo, que conseguiu escapar da terra dos monstros do ID e tava desesperado pedindo ajuda. Por quê? Porque Dr. Bikuri conseguiu capturar Nimbus. Ou seja, você fica tipo, oh meu Deus, o que tá acontecendo?
E assim temos início a terceira e última parte dos monstros do ID, que já começam com o quê? Com outro monstro gigante atacando a cidade. Tá pior do que o Godzilla no Japão. Depois o monstro some do nada, tipo, desapareceu, virou purpurina, sumiu da face da terra. O Cascão aparece explicando tudo, que tipo, teve um monstro de Mônica, um monstro de Cebola, tem Dr. Bikuri que quer os monstros do ID na terra, e saiu explicando tudo que ia acontecendo, da dominação dos monstros e tudo mais. E todo mundo saiu correndo, até que atrás do Cascão aparece Cascão, porque ele não tinha corrido, porque na verdade quem estava causando aquele medo em todo mundo era o monstro de Cascão. Qual é o medo de Cascão? Qual é o lado mais obscuro de Cascão? É o medo, porque Cascão sempre teve medo de chuva, então por isso que ele estava causando esse pânico nas pessoas, porque o monstro interior de Cascão, ele é focado no medo. Aquele foi pro consciente de Cascão, teve aquele negócio ele tentando fazer Cascão ter medo de água de novo, mas Cascão cresceu, mudou, e nisso ele conseguiu vencer seu monstro rapidinho, que no caso é Cainin, o nome do monstro, que ele parece uma conchinha e é bem bonitinho. Então ele conseguiu vencer esse monstro, capturou ele com a corda e pronto, acabou. E enquanto Cascão capturava seu monstro, Magali também capturava o seu monstro, que inclusive tinha aparecido na primeira parte dos monstros do ID, não, minto, na segunda, como a garçonete da sorveteria. Então Magali, enquanto Cascão enfrentava o seu monstro, Magali enfrentou o seu também. Porém, essa parte ainda não foi mostrada por enquanto na revistinha. Todo mundo capturou seu monstro, vamos agora pra onde? Pra Terra do ID. Finalmente todo mundo descobre como foi parar lá, graças a uma nave interplanetária que é feita com material de sonhos que o Licurgo tem. Como Ângelo, ele não tem monstro do ID por ser um ser celestial, então ele estava ao lado de Nimbus, enquanto Nimbus fazia o Dr. Bikuri desembuchar o plano. E quando ele ia contando o plano e tudo mais, BBB, bababá, então ele ficou tipo, ah, é só isso? Então Ângelo foi avisar a turminha, porque na concepção de todos, como Ângelo não tinha um monstro do ID, Dr. Bikuri não poderia vê-lo. Mas quando Ângelo foi embora, aí Dr. Bikuri pegou e disse que não era tão simples assim, até porque ele não contou tudo por causa da presença do amigo celestial. Ou seja, todo mundo ficou tipo... Enquanto eles ainda estão na nave, Mônica já tinha percebido desde o início que Dr. Bikuri mantinha alguns segredos. E que tipo, se ele quisesse desabafar com ela, ele poderia contar com ela, porque ela estava ali não como aluna, mas sim como uma amiga. Então nós temos um flashback que tipo, Licurgo tinha uma parceira e eles eram muito felizes e tudo mais, até que chegou o Dr. Bikuri e levou essa parceira dele. Então aí temos uma coisa tipo, será que foi graças a isso que o professor Licurgo ele ficou louco? Ou o que será que aconteceu pra ele ter ficado louco? Será que isso tem a ver com a loucura do professor Licurgo? É uma coisa que eu acho que daria pra desenvolver uma história muito legal na Turma da Mônica Jovem. Os monstros derrubando a nave de Licurgo. Então, o que é que a turminha vai fazer? Vai se transformar, claro, nos Power Rangers Super Esquadrão Senpai, Sentai, alguma coisa assim. Eles vão batalhar contra os monstros e contra o Dr. Bikuri. É monstro pra lá, monstro pra cá, é monstro que não acaba mais. Até porque é um monstro para cada pessoa na Terra. Ou seja, são mais de 7 bilhões de monstros. Minha gente, a pessoa chega em 50 anos batalhando com isso aí e não tá ainda nem na metade. Porque 7 bilhões é muita coisa. Imagina 7 bilhões de moeda de R$1. Quero nem imaginar, porque aí é pensamento... É muito dinheiro, minha gente, não consigo nem contar. Começam a derrotar os monstros e tudo mais, então eles percebem que tem que chegar na fonte, que a fonte é quem? Dr. Bikuri. Mas, infelizmente, eles não têm poder suficiente, eles precisam de Magali, que Magali não se transformou porque ela não estava bem por causa do monstro dela. Então, nós temos um momento em que Magali enfrenta o seu monstro do ID, o flashback em que mostra como Magali enfrentou o seu monstro do ID, que na verdade, de todas as pessoas da turminha, Magali foi a única que batalhou, tipo, ao extremo com o seu monstro do ID, porque o seu monstro era a gula, o desejo insaciável de sair comendo tudo que tem pela frente. E isso Magali passou anos batalhando contra esse monstro, até que hoje em dia ela conseguiu. Tipo, tanto é que o monstro dela era tão fraco que ele não tem nem forma de monstro, é a forma da própria Magali. E por isso que ele ficava lá na sorveteria, porque lá ela estava segura e tudo mais. Então esse era o monstro de Magali, e nisso Magali conseguiu vencer seu monstro, mas mesmo assim ela não continuava feliz. Então ela finalmente aceitou, porque ela percebeu que ela passou anos, foi a maior luta contra o seu monstro interior, e ela finalmente se transformou. Então os quatro se juntam
e ele se transforma num Megazord muito louco com as características de todos os monstros e eles batalham contra Dr. Bikuri, que eles vencem tipo só num super raio laser e Dr. Bikuri vira pó. Então, nessa hora temos a revelação que todo mundo espera, que todo mundo não esperava, que era tipo Avenida Brasil, que o Dr. Bikuri era o monstro do Id do Professor Licurgo. Todo mundo sabia disso, ninguém ficou besta, porque isso era óbvio. Isso, eles voltaram ao mundo normal, eles não se lembravam muito bem das coisas, eles na verdade não se lembravam de quase nada. Então no final Magali olha os cards e ela fica pensando o que seria aquilo e tudo mais. Então acaba que termina a história com os monstros do Id em cima do prédio, dizendo, tipo, será que a gente vai aparecer novamente? E essas coisas, será que a gente vai aparecer? Será que a gente não vai aparecer mais? Então eles deduzem que eles vão realmente aparecer, até porque enquanto eles estiverem vivos, eles estarão lá, porque eles sempre estarão nos seus interiores, porque Mônica sempre vai ter um momento de raiva, Cebola sempre vai ter um momento de ambição, Cascão sempre vai ter um momento de medo e Magali sempre vai ter um momento de gula, até porque eles conseguiram dominar seus monstros, mas é claro que essa vontade sempre vem uma hora ou outra. Mas então, gente, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aí se vocês têm essa história tanto nesse modo aqui da Panini antiga, como também se vocês têm ele nesse modo aqui encadernado. É claro que eu comprei porque ele é uma história de 3 partes e aqui nesse fascículo ele está em apenas 1 gibi e não em 3 gibis. Então vocês já sabem o motivo de eu comprar os encadernados da Turma da Mônica Jovem. Então, se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Me siga lá no Instagram para vocês ajudarem em enquetes quando eu estiver em dúvida de quais vídeos gravar, para vocês acompanharem meu dia a dia e também para participar do sorteio que tá rolando lá. O resultado é dia 3 de março, então corre que ainda dá tempo, tá aparecendo no cardzinho aí em cima o vídeo do sorteio. Então vai lá, faz as coisas direitinho se você ainda não estiver participando. Se você já estiver participando, boa sorte para todos vocês. Mas então é isso, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês, até o próximo vídeo e tchauzinho!